já vamos lá. Permitam-me só dizer o seguinte: nós estamos a fazer aquilo que dissemos que fazíamos, que era aproveitar a circunstância de termos um governo do Partido Socialista. O governo do Partido Socialista era muito importante para a região, porque a história demonstra que é nas alturas más que este partido tem mostrado sempre solidariedade com os madeirenses e, portanto, nós estamos numa altura difícil do ponto de vista de alguns dossiês que têm que ser resolvidos no plano nacional e o que estamos a fazer, conforme dizia, foi aquilo que prometemos, foi tentar, com aquilo que é a nossa capacidade de negociação com o Governo da República, encontrar soluções para um conjunto de questões que preocupam os madeirenses e nós sabemos que existe uma ampla variedade de questões que preocupam os madeirenses, incluindo os transportes, como disse. Os transportes é, de facto, um problema estrutural para a Madeira, é um problema estrutural há muitos anos. Nós tínhamos uma grande expectativa sobre soluções que poderiam vir ao encontro do interesse dos madeirenses em termos dos transportes, não só os transportes aéreos, mas também os transportes marítimos, em particular os transportes marítimos, sendo que os transportes aéreos o que está em causa era basicamente o subsídio de mobilidade. Conforme o Sr. Ministro disse, essa não é uma matéria da tutela do Ministério da Economia, do Planeamento e Infraestruturas. Nós temos, aliás, já a propósito disso, uma reunião na próxima segunda-feira com o Sr. Ministro Pedro Marques, precisamente por causa desse assunto do subsídio de mobilidade. Portanto, nós estamos preocupados com a questão do subsídio de mobilidade. Conforme foi público, este Governo regional, enfim, encontrou uma solução que não responde às expectativas dos madeirenses, mas nós avisámos que aquele não era um modelo certo, nós avisámos que não se podia sequer negociar um plafond para a continuidade territorial, ou a negociá-lo tinha que ser de forma tão segura que permitisse não ter dúvidas que faltaria dinheiro, e hoje é curioso ver o PSD, o Governo Regional do PSD, enfim, preocupar-se com a falta de dados, o que é uma coisa surpreendente. Nós pensávamos que tudo aquilo estava a ser feito com segurança e afinal não está, e isso é algo que nos está a preocupar, porque os madeirenses continuam sujeitos a preços muito elevados de passagens, falta de disponibilidade de voos, falta de disponibilidade de tarifas a preços adequados, e isso tem que ser resolvido. Mas isso é uma tutela fora do Ministério da Economia. No quadro do Ministério da Economia, nós abordámos vários temas, conforme disse o Sr. Ministro da Economia, muito relevantes para a Madeira. A questão do turismo é muito importante. Eu quero lembrar que uma das coisas que foi prometida e que eu falei na altura da campanha foi a redução do IVA da restauração. Se a redução do IVA da restauração é muito importante no quadro nacional para a Madeira, que tem, obviamente, no turismo, um dos setores mais relevantes, assume uma importância ainda maior, e a partir de 1 de julho essa será uma realidade. Aquilo que prometemos vamos cumprir, portanto estamos a fazê-lo conforme dissemos, e tivemos a abordar esse tema também com o Sr. Ministro da Economia, o impacto que isso teria sobretudo no setor da restauração, mas também na hotelaria. Tivemos também a fazer uma análise daquilo que são os dados do turismo. Como é do conhecimento público, o turismo tem crescido significativamente na Europa, não apenas na Madeira, na Europa, no país, mas na Madeira também tem tido esse impacto. Nós achamos que não podemos estar sujeitos a estas flutuações decorrentes daquilo que é a pressão da procura interna, procura externa, que leva a que haja bons resultados internos. Nós temos que ter estes resultados de forma sustentável, mesmo quando a crise internacional nos afeta. E isso é que é um caminho que ainda tem que ser percorrido, mas tem que ser percorrido pelo Governo Regional. Nós o que estamos a fazer, e foi isso que discutimos com o Sr. Ministro da Economia, foi procurar que algumas das matérias que hoje estão a ser colocadas no plano nacional e que nós temos interesse que sejam estendidas para o plano regional, se não está previsto a ser estendido, que nós possamos fazer esse esforço para estender esse apoio às regiões. Vou dar alguns exemplos. O programa de capitalização das empresas. É importante que haja uma orientação clara para aquilo que é a realidade das empresas regionais, porque a nossa realidade é uma realidade diferente daquela que é a realidade nacional. E, portanto, nós devíamos, de alguma forma, encontrar aqui uma solução para que esse programa possa ser estendido à Madeira, mas da forma adequada das nossas empresas, porque é para isso que serve a autonomia. Nós temos uma realidade diferente e, portanto, é importante que essa realidade seja adaptada aos programas. O Fundo de Apoio ao Turismo, que é um fundo importante, também deve ter uma realidade específica para a região autónoma da Madeira. E, portanto, entre outras coisas. Portanto, isto para dizer que a nossa reunião com o Sr. Ministro da Economia foi basicamente encontrar aqui soluções próprias para uma região que tem uma especificidade própria e que possa resolver e ajudar as empresas da Madeira. Eu penso que isto é absolutamente essencial e aquilo que for possível fazer pelo PS Madeira para encontrar, de alguma forma, ajuda naquilo que é o programa do Governo do PS no plano nacional, nós faremos sem qualquer tipo de restrições, e é esse o esforço que prometemos fazer e é esse que vamos fazer.